Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Lucas capítulo 22, o verso 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Temos visto que somos tentados em função da cobiça que subjaz em nossa carne. Do ponto de vista da obra redentora de Cristo, nosso velho homem já está desfeito, não tem mais poder sobre nós. Ouça, Romanos capítulo 6, o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. A verdade de Deus é que somos libertos do velho homem, ele está morto. Contudo, ao longo da nossa existência, isto antes de recebermos a Cristo, ficaram resquícios na memória, no subconsciente, de mentiras que tomamos por verdade. Como não temos consciência destas mentiras que vieram do tempo em que nós não éramos do Senhor, como ficaram esses resquícios na memória, Satanás usa destas mentiras para nos induzir ao erro. Ora, por essas mentiras ficam inconscientes, elas são ativadas pela carne por meio da cobiça. Observe, Satanás conhece o ponto fraco de Pedro, fazer bravatas, se mostrar valentes, mas incapaz de sustentar sua coragem ao longo do tempo. Ocorre que Satanás só pode agir por autorização do Senhor. Foi assim com Jó, é também com Pedro. Ouça, Lucas capítulo 22, o versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Observe que o Senhor fala no plural. Todos os discípulos seriam cirandados na sua crucificação. Contudo, Pedro, em especial, haveria de fraquejar. Lembra que Deus garante que a tentação, ela só vem na medida das nossas forças. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13. Ouça como se deu a provisão de Deus para Pedro. Lucas, capítulo 22, o verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Note que mesmo Pedro negando a Jesus, sendo humilhado diante de uma criada, ainda assim a sua fé permanecera firme. Surge a pergunta: em que quesito Pedro seria cirandado? Ouça o diálogo que houve logo a seguir em Lucas capítulo 22, o versículo 33 e 34. Ele, Pedro, porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmando: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Olha, o Pedro afirma que vai seguir ao Senhor mesmo para a prisão ou para a morte. E Jesus responde: 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Tendo Jesus dito isso, o que cabia a Pedro fazer? Converter-se, ajoelhar e arrependido clamar por misericórdia de Deus. Não foi o que ele fez. Antes, ele achava que de algum modo ele teria coragem. Quando somos tentados por Satanás, quando nos deixamos ser atraídos e seduzidos por nossa cobiça, enquanto não nos convertemos, haveremos de ser provados. O que aumenta ou diminui o tempo da prova é o dispor-nos a arrepender. Como então identificar sobre o que devemos confessar?
porque é difícil identificar a tentação. Muitas vezes nós estamos submetidos em uma prova, mas não sabemos exatamente em que aspecto da nossa vida está sendo provado. Então, como podemos identificar o ponto em que estamos sendo tentados? Por que não nos voltamos a Deus e clamamos logo por ajuda e encerramos a prova? Ora, nós temos que fazer a seguinte oração diante do Senhor. Salmo capítulo 139, versículo 22 e 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Podemos ser tentados. Podemos nos deixar atrair por nossa cobiça, podemos até vir a pecar. A morte é a colheita do pecado. Sair, basta voltar-nos a Deus. E para nos voltar a Deus, muitas vezes é necessário entrar na presença dEle e colocar os nossos caminhos diante dEle. Há caminhos maus, caminhos que ficaram em nosso subconsciente, caminhos que foram ativados por algum tipo de tentação, caminhos que está trazendo muitas consequências sobre as nossas vidas, e nós precisamos descortinar esses caminhos, que eles sejam revelados para nós, e o único que pode trazer luz às nossas trevas é o Senhor nosso Deus. E quando nós oramos, colocando diante dele os nossos caminhos, com o objetivo de que ele nos guie por caminhos eternos, o Senhor haverá de nos mostrar em que ponto específico está ocorrendo a tentação. E nesse momento, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos arrependemos, o Senhor pode cortar esse caminho mau e nos colocar de volta no caminho eterno. Nós já estamos nesse caminho, mas precisamos cada dia mais termos luz no caminho que estamos andando. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.